Alguns filmes a gente assiste, outros filmes atravessam a gente. E o Menina Garça me atravessou. E eu quis trazer de uma forma com um olhar mais sistêmico, porque eu percebi, né, que aquela história, ela fala muito sobre o que alguns adultos vivem, que é um luto não resolvido. São partes nossas como criança que precisam lidar com a parte de ruptura, que é algo natural da vida. A cada nível novo a gente tem essa ruptura, tem uma separação. E essa criança ela tenta reorganizar o seu mundo de uma forma simbólica ali no filme. E a dor central dele é a morte da mãe dele. Mas ali traz o filme, né, conduz a uma verdade profunda sobre que para que ela existisse, algo precisou morrer. E eu quis trazer, o Estúdio Ghibli é maravilhoso quando se trata de filmes, mas eles são bem simbólicos. E eu quero trazer não de um sentido de culpa, mas de uma forma de ordem natural da vida. Porque enquanto ele tenta salvar a mãe dele dentro de si, ele permanece preso. Ele permanece preso ao passado. E quando ele aceita a perda, ele pôde finalmente nascer para o presente. E é muito simbólico, é muito do que no sistema familiar a gente representa isso como um processo onde o filho ele aceita o destino dos pais e ele se liberta para viver o próprio destino, as suas próprias escolhas, o seu próprio lugar. Quando a gente vai falar da garça, o mensageiro, ele seria como se fosse um mensageiro do inconsciente, simbolicamente. A garça, ela atua como o arquétipo do mensageiro, do guia entre mundos, né? E ela provoca nele, ela conduz, mas ela não permanece. Você vê que ela é transitória, ali, ela faz parte do filme, mas ela representa aquilo que nos empurra para dentro da dor, que é uma dor não resolvida ou algo que estava nos aprisionando, mas para nos fazer atravessar. E ela ajuda esse menino dentro da travessia. Os pássaros ali, eles têm muito aquela coisa dos fragmentos do sistema, onde você vê que cada pássaro ele representa uma coisa, mas desde uma coisa repetitiva, mas também muito caos, muito barulho, muito ruído quando a gente olha lá dentro do filme. Eles representam muito esses pensamentos repetitivos, crenças herdadas e narrativas antigas. E alguns também representam força, proteção distorcida, tudo aquilo que evita mais dor. Há também os pássaros que são os predatórios, que simbolizam aquele sistema adoecido, né, que se alimenta daquilo que não foi elaborado ali. É um filme, como eu falei, muito simbólico. Eu tive que assistir mais de uma vez para conseguir entender um pouco melhor. O mundo dos pássaros ali, ele trabalha muito essa parte da lealdade inconsciente, como eu disse, bem caótico, bem confuso, bem barulhento. Mas é familiar, tanto que aqueles pássaros ali estão todo o tempo ali. Depois eles vão ser libertos, a gente vai vendo mais à frente no filme. O tio-avô, que eu acho que é uma das figuras muito principais ali, ele representa quem criou o sistema. Aquele que a partir da sua dor, genialidade, com o mundo real, ele constrói um universo paralelo. E ele deseja que o menino herde esse lugar. Não por maldade, mas por não ter conseguido concluir a própria história. E isso reflete muito que muitos de nós vivemos, às vezes carregando dentro de nós um mundo já quebrado que nem pertence a nós, um mundo que foi construído às vezes dentro de um sistema familiar que não tinha o conhecimento, não tinha a percepção, não tinha a consciência. E ele pede que esse menino sustente esse lugar. E no olhar sistêmico isso é uma lealdade invisível, é quando uma criança é convidada, ainda que inconscientemente, a carregar o que não é dela. E é algo que eu tive que romper, que muitas pessoas precisam romper. E o melhor do filme, que eu acho, é essa recusa do menino, né? Mas não uma recusa como rebeldia, uma recusa com saúde. O ponto mais importante do filme não é a entrada no mundo mágico, mas a saída dele, que é uma saída rompendo, reorganizando e assumindo o lugar, o seu próprio lugar. O menino ele recusa assumir o lugar do tio-avô. Ele aceita sustentar a sua própria história e não viver a vida que foi projetada para ele.
E quando nossa, esse filme assim foi um lugar de reflexão para mim. E ele volta para esse mundo real, menos encantado, mas mais verdadeiro. E eu recomendo todas as pessoas assistirem esse filme. E como eu falei, com um olhar mais sistêmico. No olhar terapêutico, isso é maturidade. Então, toda a trajetória ali dentro do filme leva ele para um lugar de maturidade emocional. E honrar o sistema não é permanecer, é seguir. Seguir adiante sem quebrar o vínculo. Ele respeita aquele tio, mas ele entende que não é o lugar dele. E talvez o que mais me tocou foi perceber que essa história não fala só dele. Como eu falei, ela fala da gente. Ela fala desses movimentos de lealdade inconsciente. E quantas vezes depois de uma perda, nós nos colocamos, às vezes de uma mudança também, de uma quebra, nós colocamos no lugar de lealdade inconsciente, de não olhar, não se reorganizar dentro disso e não se reorganizar internamente. Então, esse é um convite para vocês assistirem esse filme, mas também para olharem para ele e olhar para a vida de vocês, quais as áreas que vocês ainda inconscientemente estão presos a esse barulho, essa confusão, esse caos. E como vocês podem sair se permitindo quebrar esse vínculo, mas com respeito, com saúde. E esse é o meu desejo para vocês, que vocês possam aproveitar desse filme como uma forma de refletir sobre a história de vocês e sair desse lugar de lealdade inconsciente.